Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso pra gente falar sobre esse apelo que agora vários torcedores, já não é a primeira vez, né? Torcedores de outros clubes fazem esse apelo ao John Textor. Ajude-nos, John Textor. Resolva o problema da arbitragem do Brasil e tal. Muito fácil, né? Jogar na conta do John Textor. E ontem vimos aí claramente um Atlético Mineiro operado sem cirurgia, e a torcida do Atlético Mineiro, inclusive representantes da mídia independente do Atlético Mineiro, soltando o verbo, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Vamos falar também aí falando em arbitragem, né? Da escalação do senhor Igor Júnior Benevenuto. É um escárnio, é um absurdo escalar novamente um cara desse. O mesmo que fez VAR em Botafogo e Bahia está escalado para Botafogo e Atlético Paranaense. Não tem jeito. A CBF, a arbitragem, eles trabalham desse jeito, não tem cobrança. Nada vai mudar, nada vai acontecer. E tá lá o Igor Benevenuto de novo, sem punição nenhuma. Agora falando de coisa boa, o Botafogo está interessado em um jogador bom de bola, jogador de seleção. Estou falando do Brian Rodrigues, seleção uruguaia. Existem alguns fatores que podem realmente aproximar esse jogador do Botafogo. O Botafogo está de olho nele. Segunda janela, pode ser interessante para a gente. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Quero agradecer a moral que vocês dão aqui no GG. Então peço, tá ligado nesse vídeo, tá assistindo, deixa o seu like. Não vou parar o vídeo para deixar o like. Então no final do vídeo só não esquece de deixar o like, ou então logo no início, né? Tem gente que já no início deixa o likezinho, mas é muito importante para fazer com que o canal chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo, tá certo? E nos siga nas nossas redes sociais que vocês já estão vendo aí, passando na parte de baixo do nosso vídeo, tá certo? Gente, antes de falar aí de Brian Rodrigues, né? Informação muito boa do nosso amigo Wellington Arruda, jornalista Wellington Arruda, eu vou falar sobre esse apelo geral aí da torcida do Atlético Mineiro para que John Textor resolva o problema da arbitragem do Brasil, né? Chega a soar como inocente, né? Como se o John Textor tivesse esse poder sozinho. Não tem, apesar de estar lutando sozinho, ele não tem esse poder, é muito mais difícil. Mas por que você está falando isso? Estou falando isso porque ontem na transmissão da partida Atlético Mineiro e Palmeiras, eu ouvi, né, de um dos canais que faziam essa transmissão, realmente declarações muito fortes que culminavam com esse pedido ao John Textor. Já deu, velho. A arbitragem no Brasil é uma desgraça. Já deu. Sabe? Tá na hora, John Textor. Arruma um jeito aí, John Textor. Arruma um jeito aí, profissionaliza essa merda dessa arbitragem no Brasil. Profissionaliza isso aí, John Textor. Salva o futebol brasileiro, John Textor. Porque esses vagabundos na arbitragem são os lixos. Só que, na verdade, o que a mídia independente, que é muito importante para o clube. A mídia independente, muitas vezes, é mais a voz do clube para o torcedor do que, de fato, a TV do clube. Você vê, por exemplo, que o canal Gigante Glorioso, ele chega a muitos botafoguenses, pode chegar a mais, né? Por isso que a gente pede a vocês, deixa o like, compartilha, comenta, ajude a engajar o canal. Porque os canais da mídia independente, eles são a voz do torcedor. E muitas vezes representam muito mais a torcida do que o próprio canal do clube. E quando uma mídia independente do Atlético Mineiro, por exemplo, fala, John Textor, profissionaliza a arbitragem, o pedido está sendo feito errado. O pedido está errado. A causa é justa, mas o pedido está errado. Agora, por quê que eles estão entrando nessa vibe? Porque o jogo de ontem eu acho que foi a gota d'água, né? Não só pela expulsão absurda do Hulk, mas pela não expulsão de 2 jogadores do Palmeiras. E, aliás, no lance em que deveria ser expulso o Marcos Rocha, quem é expulso? O Paulinho, do Atlético Mineiro. Então, assim, tudo invertido. Cara, é bizarro, é absurda a arbitragem no Brasil. E esse cara, o Rodrigo José Pereira Lima, vai apitar de novo. E vai apitar de novo contra o Atlético Mineiro e vai ser assim. Agora, o pedido da mídia independente não é para o John Textor salvar, é para que a diretoria deles tome vergonha na cara e se juntem àqueles que estão tentando salvar o futebol brasileiro. A profissionalização da arbitragem é a coisa mais importante nesse momento para o nosso futebol. Enquanto não houver um pedido de mais da metade
dos dirigentes de clubes brasileiros, isso não vai acontecer. Então não peçam para o John Textor salvar vocês. Peçam para os seus representantes, os dirigentes dos clubes, ligarem para o John Textor e falar: estou contigo. Mas estou contigo não é escondido, não. Estou contigo publicamente. É isso que vai ajudar. Porque enquanto isso não acontecer, o Atlético Mineiro vai ter esse cara de novo apitando. Como o Botafogo está tendo de novo o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, que inclusive é VAR FIFA. FIFA! Pois é. Ele está escalado para Botafogo e Atlético Paranaense, jogo de amanhã. Acontece que ele foi o árbitro VAR que traçou aquela linha bizarra, aquela linha absurda, inexplicável, de Botafogo e Bahia. Né? E a linha parecia estar no cotovelo, não é isso? Parece estar no cotovelo do Damian Soares. Depois desse jogo ele até ficou apitando Série B, mas rapidamente voltou, né? Porque aqui é assim, enquanto não tem uma cobrança séria, no sentido de tirar esses caras e profissionalizar a arbitragem, eles vão aparecendo. E não adianta ficar reclamando, não adianta. Tem que combater o mal pela raiz. Por isso que o John Textor está fazendo tudo isso, não é em prol só do Botafogo. É porque para ele investir no Botafogo num campeonato de cartas marcadas, fica difícil, fica complicado. Né? Que o Atlético Mineiro e seus dirigentes tomem essa vergonha também e assumam o seu lado. Falar de coisa boa, né? Vamos falar de reforços. O Botafogo está de olho aí, Thiago Almada, a gente já falou ontem do Felipe Coutinho e tal. O Botafogo monitora e tem interesse na contratação do meio-atacante Brian Rodrigues, jogador jovem, do perfil que o John Textor gosta, né? 24 anos, está no América do México, é convocado pela seleção do Uruguai frequentemente, está na lista da Copa América, né? E quem trouxe essa informação foi o jornalista Wellington Arruda, do canal Panorama Botafoguense. O Brian, ele não se encaixou no América do México, tá? Acompanhei aí algumas partidas, acompanhei o que foi falado sobre ele, não se encaixou muito bem. Mas ele se encaixa no perfil que o AJ falou com o Textor, né? Falou: a gente precisa de um meia que jogue pelo lado esquerdo. Então, tá no perfil de que o Botafogo busca no mercado, né? Ele atua pelo lado esquerdo do campo, tá avaliado em 4 milhões de euros, tá? Pelo site Transfer Market. E tem um fator que pode beneficiar o Botafogo. O empresário do Brian Rodrigues é o mesmo empresário do Matheus Ponte, né? O que pode facilitar aí uma negociação. Nessa temporada, o Brian marcou 7 gols e deu 4 assistências em 42 partidas pelo América do México. Não são números tão bons, né? Ele está buscando se encontrar na América do México, ainda não conseguiu, mas é um jogador de qualidade, né? Revelação do Peñarol, jogou no Almeria da Espanha, jogou também nos Estados Unidos, né? Lá no Los Angeles. O contrato vai até junho de 2026, mas o Botafogo pode aí, de repente, por esse contato com o empresário do Matheus Ponte, ter aí facilitado o seu caminho para, quem sabe, contar com o Brian Rodrigues no seu elenco. Eu fico por aqui, deixando um abraço para todos vocês, saudações alvinegras, fui.